Jussara, cumprindo minha promessa ao final do segmento anterior, só resumindo brevemente o que ficou pendurado para você começar a abordar agora. Essa difícil batalha do governo para se descolar de um escândalo de grandes proporções e altamente corrosivo, ela ocorre num momento crucial no qual o presidente tenta se articular para as eleições de 2026. Já existem indícios de que maneira esse escândalo afeta esses esforços ou é meio cedo ainda para constatar alguma coisa? Avalio que ainda é meio cedo, mas, por outro lado, que ele também confirma aquilo que a gente já sabe do Centrão, que ele vai seguir com o governo até onde der para ir, e os números da popularidade do presidente Lula e a aprovação do governo vão indicar para onde vão. Isso é meio claro. Na verdade, quando vem um escândalo dessa proporção, que, como já citou aqui o Cristiano Noronha, o Strex já aponta que as próximas pesquisas de opinião vão apontar para baixo essa percepção da aprovação do governo Lula. Isso lá na frente, no cálculo do Centrão, vai fazer com que eles acabem desembarcando ou não apoiando. A gente vê o governo cada vez mais sem possibilidade de dizer que tem uma base consolidada, porque ele tem ali partidos do Centrão no governo, mas não tem todos os votos. E claro, só para citar aqui a ministra Gleisi Hoffmann, que chega, que assumiu aqui a articulação do governo com a missão não apenas de dar conta da vida do governo no Congresso, mas também de já se preparar para 2026. Então, assim, claramente, talvez ainda seja um pouco cedo para poder fazer essa associação. Mas no cálculo geral do Centrão, claro, se isso pressiona a popularidade do governo, o Centrão está de olho nisso. Caio. Não, William, o governo ele tem muitos elementos, assim, qualquer governo, numa reta final de reeleição como essa, ele tem muitos instrumentos. Nossa, reta final, ainda falta reta um final, ano. Reta final, 48 gente. Daqui a um ano estamos em campanha. E é um governo que, travado, que as coisas não acontecem, assim, daqui até 26, ele tem uma caixa de ferramentas muito grande para poder mexer e para poder tentar recuperar a popularidade. Mas parece que está meio enferrujada. Não, está enferrujada, eu digo menos pelas alternativas que ele tem na mão. Por exemplo, ele teria a alternativa do Bolsa Família. Ele optou por não. Mas ele tem, por exemplo, o auxílio gás. Ele tem, por exemplo, além do auxílio gás... Reduzir conta de luz. Reduzir conta de luz. Isso estamos falando de duas opções. Crédito consignado. Enfim, é muito grande. Isenção de imposto de renda. Já visto o Bolsonaro em 22 também, mexeu na caixinha de ferramenta ali para tentar se reeleger. Mas neste caso específico, ele não está controlando as variáveis que estão fora do seu controle. Um escândalo como esse, por exemplo, que explodiu e ele não tem o que fazer. Então, quando ele começa a respirar, e ele começou a respirar, o último Datafolha deu uma recuperação de 24 para 29 no ótimo bom. Aí os fatos se sobrepuseram e aí o ganho que ele tem nessa caixa de ferramentas acaba sendo fragilizado pelas perdas que ele tem nos fatores que ele não consegue controlar. E essa crise do INSS é um fator que ele não consegue controlar. Agora, William, por favor. Deixa eu só pegar aqui o que o Caio está dizendo, que tem um elemento importante aí, um personagem importante aí que se chama Fernando Haddad. A imprensa está tratando aqui de articulações políticas, colocando o Haddad como alguém que vai se descompatibilizar em abril do ano que vem, um ano antes. Então, por isso o debate está tão antecipado, dizendo que o Haddad vai ser o coringa do PT em São Paulo. Ou vai sair para governador, ou vai sair para senador, ou quem sabe ser o escolhido de Lula, se Lula não for. Então, assim, todas as opções estão abertas. Como é que pode, diante da situação, da expectativa da desaceleração da economia, do desarranjo das contas públicas, do desafio de arrumar dinheiro para pagar o INSS, o homem forte da economia do país está sendo tirado do jogo. Faz 2 semanas que a gente não sabe do ministro Haddad. E hoje, a fala mais importante dele foi para negar o boato de Brasília de que o governo vai querer aumentar o Bolsa Família. O Caio tem apuração, falou com o ministro Wellington Dias e tal, negando também. Mas, de qualquer forma, a figura-chave, o homem que deveria ser o homem forte da condução da economia do país, de tentar convencer as pessoas de que o país está indo bem, porque não adianta, mesmo com o país ainda crescendo, as pessoas consumindo, a percepção é de que a economia vai mal.
E aí você pega o homem forte da economia e enfraquece essa pessoa, enfraquece esse personagem. E isso, para mim, é um elemento chave nessa batalha do governo na recuperação da popularidade. Vai recuperar a popularidade como? Essa é uma grande provocação intelectual aos analistas políticos. Exato. Que levam crachá analista político. Começando também por você, Cristiano Noronha. Bom, é um desafio muito grande, além de todos os pontos que o Caio listou aí, também, William, do reajuste, mas o governo está de reajuste em relação à questão do consignado, enfim, imposto de renda, isenção do imposto de renda, mas tem outras medidas também que o governo está pensando, né? Como, por exemplo, isenção de IPI para motorista de aplicativo, assim como tem os taxistas também. É uma medida que está lá, que o governo eventualmente também está pensando. A questão, novas mudanças no Minha Casa Minha Vida, também o governo está pensando. Então, efetivamente, o governo pode abrir o cofre, por isso também que, a despeito de toda a dificuldade que sempre falam que o presidente Lula tem, eu ainda o coloco como um candidato muito forte. Eu ainda acredito na força eleitoral que o presidente Lula disputou 3 eleições e ganhou. Então, não dá para subestimar, vamos dizer assim, o poder da máquina e seu uso, né, para reverter essa situação, e certamente o governo deve fazer isso no próximo ano. Já está fazendo agora e deve fazer no ano que vem. Então, quem concorre com a máquina na mão tem algumas vantagens comparativas em relação a quem tenta uma eleição dessa sem estar no exercício do mandato, e isso o presidente vai tentar usar, obviamente, ao seu favor. Isso sem, obviamente, esconder essa dificuldade ou subestimar também a dificuldade que ele está tendo de remar aí contra a maré para ver se sustenta, né, essa popularidade. Agora, o governo mostrou, por exemplo, no início desse ano, que trabalhando em algumas agendas, ele pode sim recuperar popularidade. Estava acontecendo até aparecer esse escândalo. Então, o governo depende de fatos extraordinários. Agora, ele tem o controle da máquina que eventualmente pode ajudá-lo nessa recuperação de popularidade. E ele se manter competitivo nessa disputa eleitoral. Então, mas tem um ponto aí que eu acho que a gente tem que descer um pouquinho mais nele, do que você está mencionando. Tanto você quanto o Caio se referiram à caixa de ferramentas, ou seja, os recursos político-eleitoreiros que qualquer governo tem, particularmente esse, numa situação em que ele se vê acuado, que é o caso desse escândalo. A Thaís se referiu às declarações de hoje de Fernando Haddad, e elas tiveram um grande impacto no mercado, porque o que o mercado antecipa é que um governo acuado, seja por queda de popularidade, seja por um escândalo dessas proporções, vai direto contra o fiscal. O fiscal não é o fiscal lá da feira, da rua, é contra a política fiscal, para ficar bem claro o que eu estou falando. Quer dizer, o governo não mede mais consequências do ponto de vista de política fiscal quando se sente nas cordas. A que distância estamos disso? Caio, William, mas o ponto é o seguinte... Desculpa, Cristiano. Eu estava falando para a Jussara, a gente vai passar por cima dela. Desculpa. Jussara, deu o maior sorrisão. Vamos lá, Jussara. A pergunta é especulativa. A pergunta é especulativa, mas ela que está na cabeça de todas as pessoas. As pessoas estão falando o seguinte: vocês descreveram um cenário de um governo acuado e meio perdido, aliás, uma expressão tua. Qual é o perigo disso para a política fiscal? Olha, eu acho que tem um ponto que a Thaís citou que eu considero bastante importante, é sobre o sumiço de Fernando Haddad. E ela fala que tem 2 semanas que a gente não sabe, né, onde está Haddad, mas, na verdade, desde o final do ano, quando Haddad perde uma batalha no anúncio ali do corte de gastos, assim chamado, em que ele anuncia a questão do imposto de renda num pacote só, num pronunciamento, desde ali a gente observa Fernando Haddad cada vez mais esvaziado, cada vez menos respaldado, e vendo a ala política que quer ganhar a eleição, e aí sem muito apego com
com a política fiscal, ganhando, prevalecendo ali na condução do governo. Isso é um ponto que tem me chamado a atenção. E aí, para citar também um outro ponto levantado pela Thaís, que é a questão desse anúncio, há mais de um ano da eleição, né, assim, sobre a candidatura de Fernando Haddad, principalmente para o Senado, que é onde o presidente Lula mais tem ali o seu temor a partir de 2026. Isso mostra que o governo já virou uma chavinha, que a ala política que quer gastar, já, né, quer dizer, está à frente de Haddad, que está cada vez, sim, mais sumido. William, vou só fazer um ponto aqui, porque você disse assim, vai para cima do fiscal, né? Você corrigiu, mas a gente pode fazer a metáfora mesmo do fiscal das contas, porque o Haddad hoje é isso, o Haddad é o tucano dos petistas. O Ministério da Fazenda fica tentando o tempo todo colocar, dizer, não, olha, o arcabouço está preservado, as regras fiscais vão ser preservadas, não vai ter nada por fora, a gente vai cumprir a meta e tal. Então, é quase como se vai para cima do fiscal, estão indo para cima do Haddad. E por isso, exatamente por isso, que há 2 semanas, mais ou menos, 10 dias, a gente tem visto circular a informação do Haddad ser candidato o ano que vem. Queimando o cara. E ele nega. Não, estão empurrando ele fora do governo, justamente para esse fiscal não existir mais em 2026. Ele nega veementemente, mas a gente sabe quem que rivaliza com o Haddad dentro do governo. Vou falar aqui também não é segredo para ninguém, é o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que tem uma visão muito mais expansionista e junto com o viés político e eleitoral do governo. E considera, isso desde sempre, a gente tem inúmeros episódios e informação de bastidor sobre isso. O Haddad é um adversário interno. Então, várias vezes, os dois, nos bastidores, se opuseram a determinadas causas. E se a grande causa do Palácio do Planalto, do presidente Lula, que não pode, na cabeça dele, perder essa eleição, porque encerra a vida política dele com uma derrota eleitoral, então acho que isso talvez seja a grande preocupação e o temor do Lula, eles estão empurrando o fiscal para fora do governo. Então, deixa eu trazer por último o que está, por exemplo, no radar de várias consultorias, a Arco, por exemplo, ou a Eurásia, quando se dirigem aos seus clientes, agentes econômicos. Eles tratam de dizer ao cliente, olha, o risco de uma, digamos, escorregada na política fiscal está diretamente associado ao medo que o governo tem de perder popularidade, e o medo, pelo que os analistas políticos disseram hoje aqui na roda, aumentou com o escândalo de INSS. Aí, a que distância estamos, Thaís? A gente está num roteiro muito parecido com Dilma depois das manifestações de 2013, especialmente em 2014, né? A gente ficava fazendo comparações aqui da questão da política econômica, da comparação da política econômica de Lula 3 com Dilma 4, mas o que está aparecendo agora é o quanto a gestão política e a preocupação em recuperar a popularidade do presidente foi exatamente assim que aconteceu com a Dilma a partir de 2013. E o governo fez exatamente este roteiro. Foi para as estatais, pegando o dinheiro das estatais para investir, começou a tirar imposto de tudo, de linha branca, de IPI de carro, foi fazendo parafiscal, e muito parafiscal, né? Foi muito no fiscal, mas foi especialmente no parafiscal. E essa bomba estourou em 2015. Então, é um roteiro muito parecido, William. A gente está perto de 2027 como o ano em que a verdade vai se impor. A gente já sabe, o governo também sabe, mas ela vai, a notinha para pagar vai aparecer em 2027.